1 Samuel, capítulo 1. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e queremos te pedir que a mesma possa falar aos nossos corações e às nossas vidas, segundo a sua santa vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, hoje eu irei iniciar uma série de mensagens baseada no livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. O tema dessa série é o Deus que reina em meio ao caos. O Deus que reina em meio ao caos. E o livro de Samuel, de fato, vai retratar a ideia de um Deus reinando em meio ao caos, porque o livro de Juízes, ele termina dizendo, basicamente, uma frase muito importante do livro de Juízes, é que cada um fazia segundo achava melhor. Ou seja, o mundo estava vivendo um caos, o mundo estava perdido, cada pessoa fazendo o que achava melhor fazer, uma situação caótica estava acontecendo em meio àquele povo, e em meio a tudo isso, surge Samuel, onde nós podemos ver Deus reinando em meio ao caos. Havia naquele povo caos em todas as esferas, pois o povo politicamente estava desesperado, porque havia um ciclo constante, onde o povo fazia o que era reto diante do Senhor, e se arrependia e fazia o que era reto diante do Senhor, Deus levantava um juiz, o povo abandonava o Senhor, Deus punia o povo, o juiz era deportado e o povo vivia em calamidade e tristeza. O povo se arrependia, Deus levantava um libertador, que é o juiz, e assim sucessivamente. Cada um fazia o que achava melhor. O mundo estava de fato vivendo um caos. Mas o nosso mundo não é diferente do mundo aonde Samuel nasceu. Por exemplo, quando na história da humanidade alguém ia imaginar que alguém ia pegar um boneco e achar que era uma criança? Quando? Isso é uma insanidade tamanha. O mundo está em caos. Ou até mesmo, essa semana, alguém revoltado, eu acho, com essa situação e não sabendo lidar com situações como essa, e pegou um bebê de fato,
achando que era um boneco, e espancou. Tamanha é a ignorância da nossa nação. Tamanho é o caos. Mas nós vivemos também, assim como o povo de Israel viveu, um caos político, onde não havia esperança. Quando parece as coisas irem bom, de repente volta tudo de novo. Nós vivemos na nossa nação uma incerteza. A inflação estourando no talo. A manipulação muito presente. Quando estoura a ideia da fraude gigantesca do INSS, a mídia tenta suprimir essa história, contando a história da Virgínia. Primeiro lugar, a Virgínia com a questão do joguinho. Depois a separação da Virgínia. E a mídia muda o foco, tentando manipular a mente de cada indivíduo dessa nação, para esquecer das fraudes. Meu Deus. A calamidade lá no povo de Israel era uma calamidade também espiritual. Havia um declínio moral, social, mas também espiritual. De tal forma que o sacerdote tinha perdido o discernimento de Deus. No texto que nós lemos, Eli tem Ana como embriagada, uma mulher que se quebranta diante do Senhor, em uma oração de quebrantamento, de entrega, de renúncia. Ele olha e diz: essa deve ser uma filha de Belial. Ela deve ser uma filha do diabo. Está embriagada na casa do Senhor, sem visão espiritual. Para piorar a situação, os seus filhos, que eram também sacerdotes, faziam o que era mal diante de Deus e do povo. A situação caótica da qual Israel vivia não é diferente da situação da qual nós vivemos hoje, mas é necessário enxergar o Deus que reina em meio ao caos. E nós iremos ministrar palavras durante esse mês inteiro, baseado no primeiro livro de Samuel, o Deus que reina em meio ao caos, o caos existencial, moral, social, político ou religioso. Deus reina, Deus governa e Deus deseja ensinar algo. Quando nós nos deparamos com a primeira mensagem dessa série, nós ficamos maravilhados no primeiro capítulo de Samuel, porque a primeira mensagem vai falar sobre o Deus que ouve a oração do humilhado. E de fato, Ana, ela se humilha diante de Deus. De fato, Ana, ela se quebranta diante do Senhor. De fato, a oração de Ana é tido na palavra de Deus como uma oração modelo. A oração de Ana é conhecida como uma oração modelo e apontava uma outra oração modelo e muito maior do que a oração dela. Mas a oração dela é conhecida como uma oração modelo por causa de alguns princípios. E o primeiro é quebrantamento. Ela se quebranta diante de Deus, ela se humilha diante de Deus. O segundo aspecto dessa oração, ser conhecida como uma oração modelo, é uma oração que ela ora de forma proposital no seu pedido. Ela tem consciência do que ela quer. Ela pede um filho, varão. Essa mulher é estéril e ela não pede uma criança, um bebê. Não, ela é específica na sua oração. Específica de tal forma que ela diz: eu quero um filho homem. E além disso tudo, ela diz o propósito do qual ela quer um filho homem. Ela quer um filho homem para dar esse filho ao Senhor, para que esse filho possa viver em louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Uma outra oração modelo na palavra de Deus, já que eu citei que a oração de Ana é uma oração modelo, uma outra oração modelo é a oração de Salomão, quando ele pede a Deus sabedoria.
E Deus promete dar e dá todas as demais coisas que ele necessita. Uma outra oração modelo, que essas duas faziam sombra, é a oração de Jesus Cristo. Quando Jesus ora, ensinando os discípulos a orar, o Senhor Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso. Uma oração que é dirigida a Deus. E isso é algo tão lindo em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, de tal forma que o povo de Deus aprende a orar seguindo esse modelo específico de oração. Ainda na nossa introdução, muitas vezes na nossa vida, parece que as coisas não vão bem, parece que tudo está perdido. Muitas vezes nós encontramos em uma situação da qual nós oramos ao Senhor, nós clamamos a Deus e nós não ouvimos Deus falar. Há um silêncio divino. Não há uma resposta de Deus aos nossos corações. E algumas vezes isso traz uma inquietude tão grande. Isso traz um desespero tão grande. Porque Deus algumas vezes está em silêncio. E é claro que aqui no livro de Samuel, ou primeiro livro de Samuel, a ideia de silêncio de Deus traz consigo uma preparação, uma mudança muito maior, muito parecido com o silêncio de Deus de Malaquias a Mateus, onde Deus está trazendo uma mudança maior, fazendo uma preparação para algo maior acontecer. Então, de repente, talvez você está em uma situação tão difícil, você está vivendo talvez um momento caótico, assim como Israel estava vivendo naquele período. Pare e pense. O Deus Todo-Poderoso, o Deus presente que está querendo agir. O silêncio dele não está dizendo que ele não está aí para a sua situação. O silêncio dele demonstra a ideia de um trabalhar de Deus, de um plano inesperado que o Senhor Deus está fazendo, e um plano que Deus deseja começar em ti e através de ti, para que ele possa ser glorificado e exaltado. Todos os dias Deus começa um plano, não com o rei, não com o magistrado. Deus começa um plano com uma mulher estéril. Uma mulher que está vivendo em muita dor. Uma mulher que está sofrendo amargamente em meio a um povo que está seco espiritualmente. Quando você lê o texto inteiro, você começa a analisar do capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, o sofrimento oculto de uma mulher estéril, o sofrimento de Ana. Você vê que de ano em ano, segundo diz o verso 4, Elcana, marido de Ana, ele oferecia seu sacrifício e ele dava uma porção a Penina, sua mulher, e a Ana. Elcana tinha duas mulheres. E a Ana, ele dava porção dobrada para ver se supria a necessidade dela, o choro, o sofrimento da qual ela vivia. No verso 5 diz que ele dava porção dobrada a Ana. No verso 6 vai dizer que a sua rival a provocava excessivamente, a irritava constantemente. Quando nós paramos e olhamos para enxergar o sofrimento de Ana, nós paramos e pensamos, uma mulher estéril, naquela cultura, era sem valor. Não havia valor específico na sua vida. Porque era como o que ela foi preparada para fazer, ela não fazia. Então, naquela cultura, uma mulher que vivia como Ana, ela não só sofria dentro da sua casa, mas ela carregava consigo um sofrimento intenso no seu coração.
porque culturalmente ela deveria ser desprezada. Ela também sofria externamente, inclusive na sua família, ou parte dela, porque Penina zombava dela. Era como Penina dissesse assim: Deus não te ama. Deus não está nem aí para você. Porque você sofre tanto e Ele não te ama, porque ter filho ou fertilidade era um sinal da bênção de Deus. Você não tem a bênção de Deus. Penina zombava como dissesse assim: eu sou amada de Deus e tu não. O sofrimento de Ana aumentava cada vez mais e ela chorava de forma tamanha, e tamanha tristeza, segundo diz o verso 7, que no verso 8, Elcana, de forma precipitada, diz assim: eu não sou um marido melhor do que 10 filhos. O sofrimento dessa mulher é tamanho, intenso. Ela chorava, ela sofria, ela vivia triste. Porém, há um propósito divino em meio ao sofrimento. Há um propósito divino sobre todas as coisas. Eu não sei se você já parou e leu do verso 1 ao verso 8 e já se perguntou: por que Deus não ouviu a Ana? O nome Ana significa graça ou graciosa. Porque essa pessoa que tinha um nome desse tipo, porque Deus não ouve. Sabe, parece que esse texto está expondo que todo o sofrimento que Ana passava é porque a busca de Ana não era uma busca sincera a Deus. E talvez eu e você passamos por muitas áreas e muitos sofrimentos na vida porque nós não buscamos a Deus de forma correta. É como se o Senhor confrontava Ana com o ídolo da autovalidação. A coisa que ela mais desejava era para validar a sua vida de forma social, cultural e familiar. Como se fosse um sinal de dignidade, da presença de Deus e da bênção de Deus. E nem Ana precisa disso. Quantas vezes nós fazemos coisas? Quantas vezes fazemos coisas pelas motivações erradas? Quantas vezes queremos ter filhos para ser chamados nas festas de criança? É motivação errada. Ter filho é uma bênção, mas a motivação não é uma motivação boa. Quantas vezes queremos algumas coisas nas nossas vidas com motivações erradas? Para Ana, ela era alguém rejeitada por Deus, desprezada pela sociedade e envergonhada diante da sua família. Mas o que ela desejava de fato? O seu desejo era para quê? Qual era a finalidade? É ser validada em meio à sociedade? Irmãos, Tim Keller, ele escreveu um livro chamado Deuses Falsos. E nesse livro tem um trecho que diz assim: qualquer coisa que não seja Deus, mas da qual dizemos, se eu tiver isso, então serei feliz, então terei valor, então a minha vida terá sentido. Qualquer coisa que eu busque, que eu pensar, se eu estiver isso, eu serei feliz, eu terei valor, então a minha vida terá sentido. Isso é um ídolo. Isso pode ser uma profissão, pode ser uma pessoa, pode ser um status, pode ser um sonho, pode ser um desejo.
algo que você anseia muito. E você coloca isso como se fosse um ídolo na sua vida. E você já parou para pensar que talvez Deus ainda não te deu, nem realizou os seus sonhos. Porque os seus desejos, os seus anseios, traz consigo uma questão idólatra na sua mente e no seu coração. Porque talvez, inconscientemente, você diz: se eu tiver isso, eu serei feliz. Se eu tiver isso, eu terei valor. E se eu tiver isso, a minha vida tem sentido. Você despreza Deus e abraça um outro Deus. Porque a sua vida tem sentido, tem valor e tem felicidade no Deus Todo-Poderoso, no Deus do impossível, no Deus que se entregou para nele você pudesse ter vida e vida em abundância. Quem aqui tem sonhos além de mim? E você deve ter, deve continuar a sonhar. Mas você precisa analisar qual é a motivação dos seus sonhos. Porque você pode fazer coisas certas pelas motivações erradas. E talvez o seu sonho se torne o seu Deus. E sem ele você acha que não é nada e não tem nada. Isso você está humilhando o Deus Todo-Poderoso que te dá tudo. E talvez você não consiga algumas coisas por causa desse senso que você tem carregado na sua vida. Esse texto é como Deus Todo-Poderoso confrontasse a Ana com a autovalidação. A autovalidação era o ídolo do coração da Ana. Qual tem sido o seu ídolo? Qual tem sido o seu ídolo? Alguns é carreira, casamento, reconhecimento, imagem pessoal, aprovação dos outros. Qual é o seu ídolo? O que você deseja? Nós algumas vezes cantamos e dizemos: se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. Mas algumas vezes não é assim da qual nós vivemos. Se Deus não fizer, Ele deixa de ser Deus. Isso é um ídolo que você carrega. E Deus te confronta a largar esse ídolo da autovalidação religiosa, esse ídolo funcional, do qual Ana não desejava, e Deus não dara. Até que a perspectiva de Ana muda diante de um Deus Todo-Poderoso. Ela muda a sua perspectiva, e do verso 9 ao 18, que foi os versos que nós lemos, você se depara com a perspectiva mudada de Ana. Ana fazendo uma oração poderosa, que muda tudo. Uma oração silenciosa, mas uma oração com intensidade. Uma oração agora que ela pede um filho. E qual é a finalidade do pedido do filho? Ela pede um filho, segundo diz o verso 11, do qual nós vemos um voto. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela faz uma oração silenciosa, ela faz um voto, que ela vai dar ao Senhor o seu filho. Sabe, irmãos, ela pede um filho ao Senhor, e ela diz: olha, eu te darei. E eu estou fazendo um voto ao Senhor, porque se o Senhor me der, não será meu, sim seu. Mas eu irei consagrar ele ao Senhor todos os dias da vida. Ele será um nazireu.
Ele será alguém consagrado, nunca irá passar uma navalha sobre a sua cabeça. Ele será criado na casa do Senhor, diante de Deus. Ele viverá para glorificar e exaltar o seu nome. Esse voto é um voto que demonstra uma entrega total. Ana não pede um filho para ela, a sua motivação agora está certa. Ela pede um filho para Deus. Para que você quer o que você deseja ter? Qual é a motivação? Você ou a glória de Deus? É necessário compreendermos que a palavra de Deus diz que comais, que bebais ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. É necessário que na nossa vida, na nossa oração, no nosso dia a dia, haja um alinhamento à oração, em meio ao qual alinhamos a nossa oração, os nossos desejos, os nossos sonhos com os planos de Deus para as nossas vidas. Você tem feito esse alinhamento com Deus? Porque a palavra de Deus diz que há caminhos para os homens, parece ser bom, mas o seu fim é de morte. Ou seja, agora a Ana está dizendo: a minha identidade não será mais construída sobre o que eu tenho, mas será construída no Senhor, a quem eu sirvo, a quem eu amo, a quem eu adoro. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Ana, ela tem um filho. E ela coloca o nome do seu filho, Samuel. E Samuel é Deus ouve. O significado do nome Samuel é Deus ouve. Porque ela se depara diante de um Deus que deseja que Ele seja adorado, e tudo nela, ou todo o desejo dela, deve convergir nele e na glória dele. E ela diz: Deus ouve a minha oração. Então o nome do meu filho é Deus ouve. Samuel, ele teve um tríplice ofício. E ele foi alguém que marcou a história, porque ele era sacerdote, profeta e juiz. Juiz era uma espécie de rei. Só um outro na história teve um tríplice ofício. Samuel apontava para ele. E Cristo teve esse tríplice ofício. Cristo é sacerdote, profeta e rei. Então, Samuel exerceu um papel incomum na história de transformação, de dedicação e de amor, de forma tão grande que Deus era glorificado e exaltado. Samuel nunca errou uma profecia, mesmo ainda menino. Então, o nascimento, que inaugura uma nova era, é o nascimento de alguém que uma mãe promete consagrar essa pessoa todos os dias da sua vida. Deus respondeu à oração de Ana. A sua concepção foi algo milagroso. Deus estava ali. O nascimento de Samuel trouxe testemunho da fidelidade de Deus, de um Deus que se compraz, de um Deus que o abençoa. A entrega de Ana, o cumprimento do voto e a entrega do seu filho, ainda criança, no templo, demonstra que tudo que temos e somos pertence a Deus. O propósito de Samuel era ser um grande profeta, o último juiz, vivendo um momento de transição. Alguém cheio do Espírito Santo. Alguém que falava e tudo se cumpria diante de verdades, igual a história, a narrativa de Ana. Nós precisamos aprender a ter aplicações concretas para as nossas vidas hoje. Talvez você está vivendo um momento muito difícil e você está em silêncio em meio a tudo isso, porque não tem ouvido Deus falar ao seu coração. Aprenda a se humilhar, a se quebrantar, a reconhecer quem é Deus. Você está orando ou você ora e reclama?
Reclamar é uma junção de duas palavras. Ré, que dá o sentido para trás, e clamar. Imagine que parece algo contraditório quem está orando por algo reclamar porque não obteve. Deus não deseja que a sua postura seja essa. Ana, ela leva a sua dor ao altar. Ela não ora pedindo vingança contra Penina, mas ela se rende ao Deus Todo-Poderoso em humilhação, em entrega, em renúncia, em adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está disposto a entregar? A entregar tudo aquilo que tem distanciado você e Deus? O que precisa validar a sua vida? Você está disposto a entregar o seu Samuel, mesmo sem receber? E entregar através de oração? Você confia na suficiência de Deus, no Deus do impossível, no Deus verdadeiro, no Deus presente e no Deus real? Sabe, nesse primeiro texto, tem o Evangelho, nessa narrativa de Ana. Quando nós paramos e olhamos, nós deparamos e vemos o Evangelho em Ana. Ana, ela cantou sobre o Deus que exalta os humildes. Ela entregou o seu filho ao templo para ser sacerdote. Seu filho se tornou profeta de Israel. Em contrapartida, nós olhamos a vida de Maria, que também cantou sobre o Deus que exalta os humildes. Entregou seu filho à cruz, e seu filho se tornou o Salvador do mundo. Jesus, o verdadeiro Samuel, não apenas ouve as nossas orações, mas ele a leva ao Pai. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que Ele nessa noite está aqui, pronto para ouvir a sua oração, pronto para confrontar os seus ídolos e libertá-lo completamente de uma adoração e de uma motivação contrária. Entregue o seu Samuel a Deus. Receba do Filho de Deus, Jesus Cristo, a promessa, o amor, o Deus presente, o Deus real, o Deus conosco, que se entregou na cruz, para que nele nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Pare de olhar para os seus próprios deuses e olhe para o Deus Todo-Poderoso e se entregue totalmente a Ele. Para concluir, o Deus que reina em meio caos, Ele não começa com reis e com juízes. Ele começa com pessoas quebrantadas. Deus deseja fazer algo na nossa geração, com gente que se quebranta, que se humilha diante de Deus, que reconhece quem é Deus. Deus ouve os humilhados. Os humilhados serão exaltados. O Deus que ouviu a Ana é o Deus que ouve a você. Mas Deus planta no sofrimento, planta na dor a esperança. Planta a esperança. Esperança de mudança, de transformação e de milagre. Quando nós entendemos que tudo o que pedimos, que sonhamos, tem de estar alinhado com o sonho de Deus, que glorifica a Deus, que exalta a Deus e que o homem diminui. Eu não sei como você se encontra, eu não sei quais são os seus sonhos e quais são as suas motivações, mas que você possa somar com o que Deus está fazendo e possa ser um instrumento de Deus nessa geração, para propagar, anunciar o Deus Todo-Poderoso, para glorificar e testemunhar que tudo que temos e que somos pertence a Ele,
A Ele a glória, o domínio pelo século dos séculos. A Ele a minha vida e todo o meu ser. Tudo que há em nós deve bem dizer e convergir em adoração a esse Deus. Largue fora esse seu ídolo, em nome de Jesus. Entenda que valor, sentido, felicidade e significado você já encontrou em Cristo. E Ele é suficiente, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça. Abra o seu coração em quebrantamento, como Ana assim fez. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela sua mãe bondade, o seu amor, a tua direção, o teu cuidado, a provisão do teu Santo Espírito. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado, ó Deus, porque na noite escura o teu olhar nos ilumina, Pai. Obrigado pela tua presença, pela tua vida, pelo teu poder transformador. Obrigado pela tua palavra que ouvimos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos para a tua glória, para o louvor, adoração e magnificação do teu nome. Vem ser com o teu povo que aqui está. Ó Deus, visita cada um, derrama copiosas bênçãos dos altos céus sobre o teu servo, sobre a tua serva, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Dá um abraço aí em 3, 4, 5 pessoas. Tenha uma boa semana, uma semana abençoada, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Ide em paz.